saudade do luar da minha terra, prateando lá na terra, folha seca, seu chão. Esse luar cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar da minha terra. Rádio Pernambucana. Estamos de volta com o programa Horas da Tarde aqui na Ceará Rádio Clube. Ouviremos agora o chorinho Noite de São João, da célebre pianista Maria de Lourdes Gondim. Conservatório foi um lugar que eu vivi tantos momentos bons, foi uma parte da minha vida que eu vivi bem, que eu gostei. Na infância eu não gostava de brincar, não gostava de algumas coisas, mas eu gostava de música. E eu tive a oportunidade de conhecer a instituição, que era referência, porque o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno era a referência que a gente tinha aqui no Ceará. Meu primeiro contato com o conservatório foi justamente no ano de 1953. Eu sempre tive a proteção de um tio meu, que foi diretor do conservatório, que é o maestro Orlando Leite. Ele certamente via que eu tinha talento. Ele morava em Fortaleza. Quando ele vinha de férias, ele trazia partituras. Para mim, ele sempre alimentava essa minha vontade de fazer música e de conhecer o mundo musical. Desde que eu era criança, né, que eu já estudava com a dona Mozarina, o conservatório era tido assim como uma escola excelente. E para você dizer que sabia música, você tinha que estudar no conservatório. No
conservatório entrava muita gente, muita gente. Todo mundo que queria achava que era assim, uma coisa simbólica, sabe? Estudar no conservatório era um cartão de visita, era alguma coisa importante. Era a minha segunda casa, desde pequena, porque eu mantinha aquela promessa que a minha mãe realizou. Eles compreendiam que a música era parte essencial da educação. Muita coisa ficou daquele tempo, né? A coisa foi, muita coisa, muita semente germinou daquele tempo. Eu sou professora da UES. Eu queria conhecer sobre a música no Ceará. Meu foco de pesquisa é a história da música no Ceará. Eu venho, né, trazendo com recortes desde o século XIX. Você tem notícia dos primeiros pianos chegando aqui no Ceará por volta de 1840, né? Em 1850 você já tem, né, crônicas no jornal falando que a sonoridade dos pianos já incomodava. Então, eu me perguntei, né, na pesquisa como é que as pessoas aprendiam, enfim. Então, muitos estudavam, né, dessas famílias endinheiradas, que em geral, né, eram famílias localizadas mais no sertão, que estudavam na Europa, ou então vinham as preceptoras, né? Até o século XIX, a sociabilidade, vamos dizer, musical, era restrita aos lares. E na virada do século XX, você já tem as primeiras orquestras, inclusive com Henrique Jorge, né, regendo. Você já tem as professoras de piano se anunciando, né, como professoras a domicílio. Então, propriamente não havia, até os anos assim, 19, 20, você não tinha uma escola, né? Você tinha escolas assim, dos colégios das freiras, essa situação. Então, Fortaleza, né, nesses anos, era uma cidade que mantinha essa tradição do piano em família. As casas sempre tinham um piano. Os colégios também tinham suas salinhas com piano. Me lembra que eu fui estudar no Colégio da Imaculada Conceição e eu via, né, tinha uma irmã, acho que era a irmã Apoline, que era professora de piano, e havia vários pianos lá que as alunas, principalmente as internas, estudavam com a freira. O piano era o banquinho e violão da época, então o piano estava nos cafés, estava nos salões, nesse início de sociabilidade que deixa de ser, né, caseira no século XIX e vira uma sociabilidade de cidade, assim, né, antenada com as ideias de progresso, né, cinema, tecnologia, essas novas, o automóvel. Onde é que os músicos atuavam? Não? Então atuava na cena no cinema, né, no cinema mudo. Você tinha as irmãs Teodorico, né, que eram as irmãs negras que tocavam no cinema para imagem, né? Você tinha a Dona Maria de Lourdes Gondim, já tocando no Majestic. Então, você tem uma série de né, mulheres nativas, né, na música. Bom, Linda Maria de Ponce Gondim, né? Nasci em 1951, mas eu tive os ecos da Belle Époque, como eu falo no meu livro, né? Porque eu fui criada pela minha avó, que nasceu em 1901, mas ela trazia sempre as recordações dessa época de ouro, comentava-se coisas do tipo que ela e o marido falavam entre si francês, para as crianças não entenderem. A Dona Maria de Lourdes Gondim, que foi uma grande professora e que foi uma figura inovadora, não só no ensino, mas também na presença dela no rádio como pianista, e a certa altura ela levou 3 filhas que tinham vozes muito lindas e que cantavam na rádio Ceará Rádio Clube, que eram chamadas as 3 Marias. Basta o castigo que vens dando, pouco a pouco me matando. As 3 Marias só cantavam porque a mãe ia junto. E aí ela negociou com meu avô para deixar as 3 Marias cantarem
porque ela ia acompanhar e logo em seguida era o programa dela. Setembro de 1933, entrou no ar a Ceará Rádio Clube. A sede da Ceará Rádio Clube nas Damas era um estúdio com vidro nas paredes dos estúdios, e a população do bairro ia lá, veio através do vidro, né? Aí veio a ideia de comprar no 8º e 9º andar do edifício Diogo, né? E fazer lá a nova sede da Ceará Rádio Clube, um andar, o 9º andar, com auditório. Então, Dona Maria de Lourdes, compositora, ultrapassou esse lado assim do campo da música erudita e atingiu o rádio, o que se tornou assim um fenômeno para a época. Uma mulher de classe média, mulher, fazer parte assim da programação da Ceará Rádio Clube. Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard. Havia uma penetração internacional. As canções francesas, as músicas de filme americano, né? Os boleros. Tudo isso se escutava na rádio também. O papel da rádio era muito interessante, né? Nesse período é importante a gente destacar que ainda estava muito atuante, né, o Henrique Jorge, que inclusive é outra figura extraordinária da história da música cearense que a gente sabe pouco. Julho de 1919, que ele criou uma escola de música, né? Esse tem registro, né? Que posteriormente, em 38, com aquelas figuras que também tem registro, transforma e vira, que é essa casa, Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, mas aí já é 38, né? Ele fundou aqui a orquestra, uma orquestra sinfônica, né? Existia a Sociedade Musical Henrique Jorge, que era uma homenagem a ele, mas da qual ele fazia parte, né? Então os principais músicos daqui de Fortaleza se reuniam sob a égide da sociedade, né? Não havia uma separação aqui em Fortaleza entre a música erudita e a música popular. Os músicos que tocavam no cinema vão ser os professores desse primeiro conservatório, que era a Escola de Música Henrique Jorge. Eu venho falar-vos com toda a pureza, às vezes me encontro tão bom de tal veia, que ao ver passando qualquer lambisgoia, eu acho bonita o diabo da feia. Bom, o conservatório ele foi fundado na década de 30, eu acho que 1938, por um grupo, né, de professoras de piano e um grande animador cultural, que era também um compositor empírico, que era o Paurilo Barroso. Ele era assim uma espécie de articulador cultural. Eu diria que ele é multidisciplinar, o Paurilo. Essa é a faceta mais interessante dele. O Paurilo foi um grande incentivador da arte, não só da música, mas teatro e tudo. E o Paurilo ele tinha a Sociedade de Cultura Artística. A sociedade é fundada em 27 de novembro de 35, inclusive eu tenho um documento, né? Dentre esse papel a gente vê como o Paurilo ele era a cabeça, porque ele tem o cargo de diretor técnico. Ele tinha a responsabilidade de decidir praticamente sozinho, né, sobre quem viria, os concertos que teriam, o que seria feito, para onde deveriam ir os recursos e tal. Os outros eram sócios assim, né, o presidente, o secretário, parará, mas quem decidia era o próprio Paurilo. Nós tínhamos a presença do Paurilo Barroso, que criou uma sociedade de concertos para atrair o pessoal de classe média alta, o pessoal de poder aquisitivo melhor, para ir aos concertos. Uma atividade intensa, né? Um orçamento intenso voltado para a produção desses concertos.
tão feio que o menino é muito belo. Vai à noite em mais de meio, ainda não adormeceu. Meu menino pende o rosto, reza baixinho e de cor, são trindades rezou o posto. Torne, torne, O Paurilo era um sujeito tão atuante que ele vivia aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, viajava sempre. Chegou a dirigir no Rio de Janeiro o Cassino Atlântico, né? Levou artistas daqui para lá. Quer dizer, era uma pessoa altamente entrosada no meio artístico. Então, eu diria que se o conservatório, né, se estruturou e tudo mais, eu acho que foi a figura dele, ele foi um timoneiro, né, nessa ação. E a gente vê também um papel da própria Henriqueta Galeno, né, sempre envolvida, ela também era chamada, né, tanto da sociedade como diretora artística. Então a gente vê que essas figuras, vamos dizer assim, né, do meio artístico, da intelectualidade, eles estavam juntos, né, nessa empreitada. A partir de 1936 tivemos a sala da casa de Juvenal Galeno, também levava muita música para lá, concertos e até outras coisas como cantadores de viola, saraus, recitais. A casa de Juvenal Galeno era um espaço muito importante para a poesia, para a literatura. Funcionava como uma pequena academia de letras, né, só feminina. Eu acho interessante também destacar essa questão de gênero, porque a doutora Henriqueta Galeno, filha do poeta, né, Juvenal Galeno, ela foi uma das mulheres que se formou em direito, por exemplo, que não era comum na época, né? Tinha as reuniões, tinham saraus, né? Quando a sociedade surge, depois de 3 anos, né, ela começa a desenvolver esses concertos, e daí 3 anos eles estruturam o conservatório. E, inclusive, o conservatório, ele nasce na casa do Paurilo, né? O Paurilo morava no conservatório, né? O conservatório funcionava no andar e o Paurilo habitava em outro. Então, diz que era a máquina, segundo a memória do filho, era a máquina de costura versus o som dos pianos, né? Assim, a paisagem sonora ali. E como o Paurilo era muito amigo das pianistas da época, que naquele tempo tinha as pianistas, cada qual isoladas, não trabalhavam, não tinha nenhuma, não eram conjugadas em nenhuma associação. Era Nadir Parente, Esther Salgado, Estudos da Fonseca e Branca Rangel. Então, por conta, assim, o incentivo do Paurilo, elas resolveram fundar o conservatório. Então, essas professoras
Dona Branca Rangel, que vinha de uma tradição de Sobral, compositora também, né? Dona Nadir Parente, que se formou no Rio de Janeiro, e Dona Esté Salgado Studart da Fonseca, que foi a minha professora, minha primeira professora quando eu vim morar em Fortaleza. Dona Esté, ela estudou na Suíça. Então, essas 3 professoras, elas foram o esteio para a criação do conservatório, junto ao Paulino Barroso, que era uma pessoa de muita influência na cidade. Nesse momento que então começa assim, uma pegada, vamos dizer assim, mais erudita, né, de uma estruturação assim que já teve na escola, mas eu digo assim, de um movimento que transcende a educação, que é uma coisa mesmo pilotada ali, né, encabeçada pelo Paulino, que é de trazer concertistas, né, e vai alcançar esse objetivo. Meu tio Orlando, ele até me levava para o aeroporto para eu receber os artistas que vinham. Para mim aquilo era uma glória, né? Ia ele, o Paulino, os filhos do Paulino, e a família inteira buscar o artista, e lá ia eu também. Aí depois que elas se instituíram, resolveram colocar o nome de Alberto Nepomuceno, que é o incentivador da música nacionalista, o pai do nacionalismo musical, né? O Alberto Nepomuceno passou toda a sua vida em defesa dos mais lídimos valores da cultura pátria. Abraçou causas difíceis como a abolição dos escravos, com a coragem daqueles que acreditam na liberdade e no homem como sujeito do seu destino e da sua história. Quando, a pedido do Barão de Studart, escreveu a música do Hino do Ceará, compôs a melodia em escalas modais. Se for feliz, ele diz, terei vencido uma campanha. Especialmente por isso que será o cearense o único povo da comunhão brasileira que canta uma canção patriótica. Será o começo de uma regeneração de costumes. Será uma prova de amor à língua e à nacionalidade. Será mesmo um direito a essa. O instrumento principal era o piano, né? Então, o acesso ao instrumento era muito difícil. Se hoje é difícil, né? Tu imagina nos anos 40, 50. Então, assim, tinha isso sim, porque quem tinha os pianos eram as professoras. No início, eu tinha aula na casa da professora. E a gente só ia na sede do conservatório para fazer os exames. Era exame no meio do ano e exame no fim do ano. Então, a gente ia para a casa das professoras e elas lá tinham sua biblioteca, seus livros. Dona Esther era uma pessoa assim, muito generosa e dedicada com os alunos. Então, a gente tinha acesso à biblioteca dela de partituras e de livros, e ela tinha sempre o cuidado também, que ela tinha uma eletrola e ela botava os discos para a gente ouvir aquelas peças que a gente ia estudar, ou que estava estudando, né? Ela era muito preocupada com a boa técnica, com a boa interpretação. A minha primeira professora foi a Dona Edni Almeida, eu estudava na casa dela. Eu cheguei lá no conservatório pela mão da professora. Eu ia a pé. Eu não precisava. Naquela época, a gente tinha pouco transporte, né? Assim, eu achava tão perto, eu achava tão bom que eu ia. Professora, iremos continuar na mesma peça hoje? Sim, a Galhofeira, de Alberto Nepomuceno. Vamos no andamento mais leve e conforme nós vamos aumentando. Vamos lá.
Quando eu cheguei no conservatório, era numas salas grandes, no centro da cidade. Quando eu cheguei, estava o que eu vi? Eu vi o maestro, Orlando Leite, as professoras, porque era uma bancada para exame, né? E eu, pequenininha lá, me encolhi no canto e fiquei assistindo. Aí me encantei. A minha memória do conservatório é na Avenida do Imperador. Era um local de esquina, que embaixo era uma garagem de ônibus e em cima era um vão assim muito grande, aonde aconteciam as aulas coletivas, porque as professoras, que na sua maioria eram professoras de piano, davam aula em suas casas. E as aulas coletivas de teoria, solfejo e de coral eram dadas no prédio do conservatório. O conservatório se mudou, foi para ali onde, na Faculdade de Direito, tem uma praça, uma ruazinha que saía na rua 24 de Maio, né? Numa vila que tem lá dos Leite Barbosa. A casa que pertenceu ao Dr. Lauro Chaves, né? Que era casado com uma das filhas da família Leite Barbosa. A vila era bangalôs. Tinha a casa do barão e da família, e ele construiu para os filhos vários bangalôs. A Dona Branca, ela morava na 24 de Maio, nos fundos da vila, porque a vila General Sampaio, 24 de Maio, aí a Dona Branca morava ali. Esse foi muito importante para mim, porque lá foi quando eu comecei mesmo a desenvolver a música e foi onde eu aprendi muito. Eu gostava de ir para lá, né? Mesmo quando não tinha nada de aula para mim, eu falava para minha mãe que ia para lá, eu ia para lá. Eu queria ir para lá. O ambiente musical, os instrumentos, os professores. E naquela época, Orlando era presente, Orlando Leite, o maestro, estava lá sempre. E depois ele se transferiu, foi para uma casa em frente ao liceu, né? Bem de frente ao liceu, olhando na praça de frente ao liceu. Para uma casa muito boa e muito bonita, da família do Dr. Pedro Sampaio, que acolheu o conservatório e com todos os seus cursos, e daí o professor Orlando, ele conseguiu, com o apoio da UFC, ele conseguiu trazer também outros instrumentistas para cá, daí que ele chamou o Moacir Del Picchia, que era um violinista. Tivemos também o Irã Lage, que estudou violoncelo. Ele queria formar um grupo de câmara, né? E incentivou também a iniciação musical das crianças. A dona Edine, a professora de piano, promovia, assim, a gente tinha as provas, né? Porque nós tínhamos que prestar conta do repertório, de tudo aquilo. Que cada semestre você preparava um repertório, tinha uma banca examinadora de professores, geralmente de pianistas, e a gente cumpria essa determinação. Os exames são tipo uma apresentação. Tem plateia, você está fazendo o exame ali, né? Tem a banca examinadora e você vai se acostumando a tocar para a plateia, no meio do ano e no fim do ano. Atenção, ouvintes. Testemunhamos uma era de grandes transformações e progresso indelével. No coração do Nordeste, o anseio do Ceará intelectual concretiza-se com a instalação da Universidade do Ceará sob a batuta visionária do reitor Antônio Martins Filho. Como universidade, nós teríamos de cultivar o saber, mas como Universidade do Ceará, nós teríamos de atender ao meio. E assim, nós teríamos de chegar ao universal pelo regional.
por ocasião da criação da Universidade Federal do Ceará, por conta dessa visão muito ampla do reitor Martins Filho e de uma aproximação que ele fez com o maestro Orlando Leite, ele pleiteou a transferência do conservatório para integrar os departamentos da Universidade Federal do Ceará. E o Martins Filho foi um grande incentivador. E aí ele quis conjugar, convergir tudo para o Benfica, né? Que toda a vida o pensamento dele era fazer um polo musical, um polo, tudo em torno da UFC, né? Aquilo ali foi o áureo tempo da UFC, para mim foi no tempo, porque era muita coisa, muito evento cultural, artístico. Eu acho que o reitor Martins Filho, no caso, meu avô, tinha uma visão muito interessante das artes. E eu acho que isso, para mim, faz uma mudança enquanto personalidade pública ele. Porque se você for ver, todos esses equipamentos que a universidade tem de forte, a rádio, o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, no caso, o próprio Concha Acústica, na época, o Madrigal, foram desejos do vovô, sabe? Foram desejos do Martins Filho, que achava que era importante as artes para a formação da pessoa. O Brasil volta seus olhos para o Planalto Central. É a marcha para o Oeste. Ergue-se Brasília, a cidade esperança, superando desertos e desafios. Tudo em Brasília cresce vertiginosamente num ritmo verdadeiramente acelerado. A cidade tem necessidade de integrar-se gradativamente à condição de metrópole viva e atuante. E para isso, a providência mais imediata é a construção de núcleos residenciais, obras de instituições previdenciárias e particulares. À frente desse destino manifesto, o presidente Juscelino Kubitschek consolida a democracia e o desenvolvimento, prometendo 50 anos em 5. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. Em pleno centro de Fortaleza, a formosa capital do estado do Ceará, ergue-se monumental edifício na Praça do Ferreira. Centenas de convidados especiais estiveram presentes na inauguração do mais moderno e luxuoso cinema do norte do país. Solenemente inaugurado na noite do dia 3 de outubro, com a presença do presidente da República, o auditório Martins Filho ergue-se majestosamente em terrenos da reitoria, em linhas modernas e arrojadas, num atestado inequívoco do espírito de realização da atual administração universitária do Ceará. Essa inauguração da Concha Acústica me marcou muito, quando a emoção foi muito grande. Quando a Concha Acústica foi inaugurada, nós cantamos lá na Concha Acústica. Me lembro de cantar lá e ficar emocionada porque tinha muita gente, né? Eu pensava assim, meu Deus, a gente cantando aqui. Um grande coral, foi muito bonito a apresentação. Foram as apresentações e os festivais que foram feitos em homenagem à comemoração da Concha Acústica. Concha Acústica em pé, aplaudindo. Esse momento eu nunca esqueci, não. Nosso maestro fez de tudo para isso acontecer. Ele recebeu o convite, né, e foi o coral. E foi esse do conservatório que foi escolhido. Então, isso aí é importante. A inauguração da Concha Acústica foi um dos maiores acontecimentos da vida cultural do Ceará. O reitor Antônio Martins Filho fez a apresentação do programa de estreia, tendo ao seu lado o maestro Eliazar de Carvalho e os figurantes da Orquestra Sinfônica Brasileira. Cerca de 5.000 pessoas compareceram aos festivais artísticos de inauguração do magnífico Logradouro Universitário. No dia 5 de outubro, o coral do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno faz seu recital de estreia, dirigido pelo professor Orlando Leite, integrado por 120 figurantes e da soprano Lia Salgado, executando peças clássicas e músicas populares brasileiras.
o que emprestou à noitada artística um aspecto de graça e encanto. Na década de 60, o conservatório ele tem esse marco, né, nessa gestão, abraçado pelo Martins Filho, né, pela universidade e junto com Orlando Leite, que vai ser um marco, né, da profissionalização da música. Orlando Leite esteve à frente de quase todos os movimentos musicais, participou até da Valsa Proibida, né, na segunda apresentação. Ele era o cantor, né, porque ele era cantor, fez parte do Quarteto Pro Arte, era maestro, era músico, era compositor. Era um quarteto vocal, com Orlando tenor, Carlos Salles baixo, Oded Araújo contralto e Leila Carvalho soprano. Orquestra Henrique Jorge, era a única orquestra que tinha em Fortaleza, e o regente era maestro Orlando Leite, né? Que foi realmente quem me apresentou ao professor Nelson Ed, né? E o professor Rovanês, né? que davam aula de violino lá no conservatório. Tocávamos peças de autores, de compositores como Mozart, né? Beethoven, era Bach, né? A gente tocava essas músicas, né? Foi muito importante eu tocar, conviver com essa orquestra, sabe? E tudo isso foi o conservatório que me passou, né? O professor Orlando Leite foi um dos poucos diretores, né, do sexo masculino, porque naquela época realmente prevalecia as professoras mulheres, né? Ele foi um dos entusiastas que criou esse movimento do canto no conservatório. O meu tio Orlando fez um curso de canto orfeônico no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico com o Villa-Lobos. Ele foi aluno do Villa-Lobos. Então, quando ele voltou como um jovem entusiasta, ele quis assim expandir o conservatório no sentido de dar lugar ao canto coral, porque uma das prioridades do curso de canto orfeônico era preparar professores para formar o ouvinte através do canto. O coral fazia parte do currículo. Era aula de teoria, aula de coral e aula de instrumentos. E a gente sentia, né, que ele queria realmente que aqui na sua terra natal, principalmente Fortaleza, a música fosse valorizada e que não fosse só aquela aula de instrumento, né? Então, o maestro Orlando Leite, que também tocava violino, era muito entrosado com a orquestra Henrique Jorge, ele fez essa ponte para expandir o conservatório no sentido de que a parte teórica fosse incluída para poder enriquecer a aprendizagem do instrumento. Aulas de harmonia, aulas de contraponto, aulas de história da música, aulas de história da música no Ceará, com a professora Dalva Estela. Nós tínhamos também, às vezes, convênios com professores que vinham de fora, que vinham, davam cursos, faziam aquelas oficinas. E o canto coral como um elemento assim, importantíssimo na formação do músico, porque o nosso principal instrumento é a voz. Ele realmente foi um propulsor da música dentro do conservatório. E uma pessoa muito simples, simpático, sabe assim, ele era maravilhoso. O Orlando Leite, o trabalho dele foi muito importante. Quando eu fiz uma prova, que eu trabalhei muito essa prova, porque eu me preparei 1 ano, foi a última prova que eu fiz, e eu queria mesmo fazer. Eu nunca pensei em ser uma pianista, assim, nunca pensei, o piano não estava, mas eu me dediquei à prova, né? E minha professora convidou o Orlando para fazer. Tanto que só ele ali naquela sala, para mim, era tudo, né? Porque eu comecei o conservatório com a presença dele, o maestro. Então, isso para mim era importante. Eu olhava para ele e me emocionava. Pra você ter uma ideia de quanto eu amo a arte, quanto eu acho importante. Quando eu toquei, que eu terminei minha prova e tudo, que ele se levantou, ele chegou para mim, aí ele falou que eu era uma grande pianista, uma grande artista e tinha muito talento. Ele germinou muitos talentos, por exemplo. Muita gente que depois passou a ser da área de música conheceu o Orlando Leite. Onde o Orlando Leite passava, ele fazia um coral.
bonde passa, a moça não pode engordar. Não trabalha, não faz nada, leva a vida e namora. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, e destam elas. Namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, e destam elas. Namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. Conheço umas que moram aonde o bonde não passa, que dizem fazendo troça, esta rua é uma desgraça. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, e estão elas. Namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. Se o bonde passa, estão na janela. Se o bonde volta, e estão elas. Namoram todos, é um horror. Os passageiros e o condutor. O conservatório ganha outras qualidades, eu diria, né? Que seria assim, estrutura, o canto coral assim, a nível nacional, né? Assim, de ter um madrigal excelente, que vai viajar, que vai ter projeção, né? Primeiro eu cantava no coral, no grande coral, que era um coral que o Orlando tinha, o grande coral. Depois do grande coral você passava para o coral de câmara, e depois do coral de câmara você passava para o madrigal. O madrigal, que foi criado no conservatório, mas, como era reitor Martins Filho, ele adquiriu o título de madrigal da UFC. Que o madrigal realmente é um grupo, é um termo que vem para grupos da Renascença, são grupos corais com cerca de 16 pessoas, grupos pequenos. O madrigal ensaiava no conservatório, o Orlando era o regente, todo mundo do madrigal ou era aluno do conservatório ou era professor, tinha aluno, tinha desse tempo do madrigal, todos os eventos, solenidades, era o Lá se vai o Orlando Leite, porque o madrigal só existiu com o Orlando Leite. O madrigal da UFC tornou-se a voz do Ceará, um coro que fincou raízes e desbravou fronteiras. Então era um madrigal que cantava peças mais complexas, cantava compositores mais eruditos, cantava Bach, cantava Beethoven, cantava Villa-Lobos e tal. E nós expandimos a atividade musical através do madrigal para fora do estado. Fomos a concursos no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, demos um concerto na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A atividade do madrigal, ela culminou com uma viagem para o Chile no encontro de corais internacionais e o maestro Orlando Leite foi eleito assim o melhor regente. Aqui o Orlando, o Célio, a Zeneida, olha a Maria Helena, eu. Então, isso daí foi assim um momento muito bonito na cultura musical brasileira. Com a chegada da universidade no Ceará, o Benfica respirou um novo tempo. Foi nesse cenário que o reitor Martins Filho, homem de visão e de sensibilidade, entregou ao conservatório um espaço para chamar de casa. Um gesto de reconhecimento à música como parte essencial da vida e da formação de uma sociedade.
As universidades federais do Brasil começou a criar os núcleos artísticos, musicais, para que as universidades criassem os cursos de música, né? Então, aqui em Fortaleza, do reitor, lá na época, o professor Martins Filho, que era entusiasta da música, né? E ele comprou um prédio, reformulou, adequou o prédio da Avenida da Universidade para o funcionamento do conservatório, que seria incorporado à Universidade Federal do Ceará. Ele, quando trouxe o conservatório para juntar a universidade, ele de fato queria que essa escola, né, ela fosse uma formadora para o curso superior. O reitor Martins Filho, ele nos cedeu uma outra sede ali no Benfica, onde o conservatório permaneceu por muitos e muitos anos, até recentemente, que foi toda reformada para acolher o curso de música e, do lado, o curso de teatro. Era o colégio das Irmãs Ferreira ali, né? Quando o colégio fechou, a casa ficou servindo ao conservatório, para ali mudou-se. E ficou muitos anos ali. Era um local onde se vivia música. Lá na Avenida da Universidade, eu morei bem pertinho e eu dava aula. Tá? Nesse período eu dei muita aula, mas é porque era quarteirão para minha casa. Tá? Com a vinda para o Benfica, com a criação do curso de arte dramática, com o desenvolvimento da Universidade Federal, então ela era um ponto de encontro da juventude. O prédio tornou-se refúgio e encontro, ecoando a delicadeza firme de professoras, pois foram as mulheres, das fundadoras as que vieram depois, a coluna silenciosa que sustentou essa história, guardando a chama acesa. O Conservatório do Benfica não foi apenas sede, foi lá, foi chão fértil, onde então a paixão pela arte cresceu e se espalhou. Nós tínhamos já professores muito qualificados, não só para os instrumentos, mas para a parte teórica, né? Dona Bianca Studart, dona professora Zeneida Rangel, Nízia Diogo Maia, professora Wanda Ribeiro Costa, que foi uma figura excepcional, uma pessoa inteligentíssima, generosa. Foi uma professora que me ensinou harmonia, professora excelente. Depois eu fui ser professora de harmonia, que eu aprendi com ela. Que é a dona Wanda, a Leila, a Anastácia, tem até outra, a Babi, a Imelda, a Eunice. Quando eu ia para o doutorado, em 1993, que a dona Wanda fez uma reunião na casa dela para mim. O Orlando era o idealista, sonhador, e ele ficava sonhando e dizendo para lá que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Então, cada um tem uma característica, né? Tinha a Afonsina. Essa professora, Afonsina Feitinelli, que foi tudo na minha vida. Ela realmente foi a referência do que eu sou hoje.
ela tocava vários instrumentos, ela ensinava teoria musical, ela ensinava harmonia, análise musical, então tudo ela era, eu achava assim o máximo, né? Eu era de conhecimento, eu queria saber tudo que ela sabia. E houve uma, vamos dizer assim, uma afinidade. Tinha Dalva Estela. Dalva Estela foi uma grande pessoa. A Dalva Estela passou a vida inteira no conservatório. Ela cantava, ela tocava, ela regia. Era muito boa a Dalva Estela. Professora Maria Helena Barreto, para mim o maior referencial de professora da escola que passou um marco dentro do conservatório, Dona Maria Helena Barreto, que é uma pessoa muito conhecida, né? Dona Maria Helena era uma cultura invulgar, uma pessoa de uma simplicidade incrível. A professora Maria Helena, ela passava a noite acordada pesquisando, estudando, e ela praticava, porque ela passava para nós os conhecimentos. Veio o professor Flávio Campos, veio também a professora Tereza Vilela, que era cearense e que foi estudar em São Paulo e voltou, foi até minha professora de piano, e outros que saíram para estudar na Bahia, por exemplo, a professora Repegar Fermanian, que foi fazer curso na Bahia, voltou e se tornou professora do conservatório. Tinha Maria Júlia, né? Tinha a Liliana, que é filha da Dona Edini, a Ana Alice é muito amiga da Júlia. Você vê como a coisa vai se disseminando, né? Vai espalhando. Olha, a Leila Carvalho e o professor Orlando Leite. Isso deve ter sido nos anos 50, né? Ela teve uma responsabilidade grande na formação de vozes. Era preparadora vocal, professora de técnica vocal, tanto dos cursos de graduação da UES, quanto do curso de canto coral na UFC. Na formação do coral da UFC, ela teve um papel preponderante. Você tem aqui um legado de músicos muito importante para Fortaleza, para a formação de outras gerações. Algo assim que foi notável foi esse documento aqui da formatura da primeira turma de licenciatura em música no ano de 1971, que nós temos aqui os alunos e aqui os professores deles, né? Então aqui está o Colares, alguns já faleceram, como é a Núbia Brasileiro, está a Messia Pinto, está a Ana Maria Perdigão, e está a Doris, a Enaíse Mourão, a Célia Cortez, o Antônio Oliveira, a Amelinha, a freira Marianise, e aqui os professores, que era o professor Flávio Campos e a professora Dalva Estela, Afonsina Fontinelli, Dona Wanda Ribeiro Costa, Nízia Diogo Maia, todos esses já falecidos. Eu, que já era a terceira geração de professores do conservatório, e os professores também já falecidos, Luísa de Teodoro Vieira, que foi uma figura muito importante para a nossa formação cultural, porque ela abriu muitos horizontes para a gente ver a música e a cultura de uma maneira mais abrangente, mais contextualizada. Ela fez muito bem a minha geração, que teve o privilégio de ser aluna dela, e o maestro Orlando Leite, também já falecido. O outro instrumento que hoje eu diria é meio a cara do conservatório é o violão, né? Que veio com o professor Zé Mário e se institucionalizou como instrumento, como cadeira, que foi onde foi feita toda a história do violão na academia. Foi partindo exatamente do professor Zé Mário dentro do conservatório a partir dos anos 60. É importante reconhecer, né, assim, o trabalho do violão no Conservatório Alberto Nepomuceno, na pessoa do José Mário de Araújo, né, que para a minha formação de músico isso foi muito importante, né, porque a gente estudava os períodos da música, todo um repertório, desde o período renascentista, né, da música europeia, mas também da música brasileira, dos compositores de música brasileira para violão, do choro. O professor José Mário, ele era professor de violão,
E ele foi convidado pelo maestro Orlando Leite para criar um núcleo de violão. É tanto que o Marcos Maia, nosso professor doutor da UES hoje, iniciou os estudos com o Zé Mário. O conservatório, para mim, foi um impulso impressionante, porque eu observava ali, né, grandes músicos, grandes maestros, né, cantores. Essa passagem aí do violão lá no conservatório realmente agregou muitos alunos, né? O Zé Mário, na época lá, sempre tinha apresentações dos professores e a gente que estava ali assistia, né? E tinha conferências também, né? Exatamente em 1978, o professor José Mário de Araújo, né, ele mais 5 alunos dele, nós fomos para os lendários Seminários Internacionais de Violão de Porto Alegre. Nós fomos ao 10º e ao 11º seminário, né, em 78 e 79, respectivamente. Os seminários duravam o mês de julho inteiro lá em Porto Alegre, com professores, né, do Brasil e de vários países do mundo. E isso, assim, foi uma coisa que a gente sempre lembra, foi muito importante, abriu assim a mente da gente para o mundo violonístico, para a música. Tudo graças ao professor José Mário, né? Então, nós já tínhamos um corpo docente bem significativo e foi quando se pleiteou, o professor Orlando pleiteou, junto ao Conselho Nacional de Educação, digamos, a oficialização dos cursos, o reconhecimento dos cursos do conservatório como curso de graduação. Então, inicialmente, nós tivemos reconhecidos, aprovados, em 1967, o curso de instrumento piano e de canto, e se pleiteou também o curso de licenciatura em música, né? Que é o antigo canto orfeônico, né? Por conta disso, nós já tínhamos condição realmente de ser parte integrante da Universidade Federal do Ceará. Algumas pessoas lá nesse movimento se formaram dentro do conservatório, na estrutura do conservatório, né? Se formaram em música pela Universidade Federal, mas a incorporação efetiva não aconteceu. O reitor Martins Filho não teve chance de ir para o 3º mandato, e aí nós ficamos à deriva quando ele deixou a reitoria. Uma vez a gente conversando sobre isso, ele disse que, infelizmente, ele não conseguiu finalizar o que ele queria, né? Que ele acabou saindo da reitoria antes de ter finalizado o que ele pretendia. Mas passamos muito tempo nessa luta, viu? Para ser reconhecido por um ou por outro, por um ou por outro. Quem foi assumir foi a Universidade Estadual. Porque para se instalar, ela precisava de uma escola de música, uma escola de arte, né? Aí nós ficamos na estadual. Por isso, inclusive, que o conservatório é uma das unidades de educação pioneira, né, na criação da Universidade Estadual do Ceará. E aí sim, o conservatório foi efetivamente incorporado por força de lei, publicado no Diário Oficial. Literalmente, o conservatório passa a ser incorporado à Universidade Estadual do Ceará. Acontece que, de fato, a UES só incorporou o corpo docente dos cursos de graduação. Eu incorporo, mas o curso de graduação conservatório, desde a época do Martins Filho, ainda desde lá de trás,
sempre continuou funcionando de forma privada. Curso de graduação da Universidade Estadual do Ceará, havendo na Universidade 2210, tá certo? Funcionando lá, mas também continuava existindo o curso privado. Era para ele ter sido integrado totalmente e os cursos de nível médio serem considerados como cursos livres, como cursos preparatórios para os de graduação, como ocorreu com a Universidade Federal da Bahia, que incorporou tudo. Foi o grande engodo que nunca ocorreu, por causa dessa mistura que não ficou definida, né, durante muitos anos. Ele acomodava ali o curso de música do conservatório, o curso superior de música da Universidade Estadual do Ceará, a minha licenciatura, eu fiz toda lá quando o curso era da UES, era no conservatório. Foi lá também no conservatório que começou o curso de extensão em música da UFC. Então, veja só, eram 3 cursos no mesmo prédio. Então, era uma coisa assim, era a segunda casa de todo mundo, muito movimentada, né? Porque era manhã, tarde e noite. Por muito tempo a gente não sabia identificar o que era. A princípio, tudo pertencia ao conservatório, e aí chegou um determinado momento ali nos anos 90 que a gente começou a receber o mobiliário da UES, bebedouros. A gente já sabia quais funcionários eram pagos pela universidade, quais eram fruto do nosso seletista, né, tinha vínculo trabalhista com o conservatório. Em 94 é que eles foram transferidos para o Itaperi. Quando passou para o Itaperi, aí foi que, como se diz assim, se desmembrou. Porque o que era tudo junto, tudo conjugado, funcionava numa harmonia perfeita, aí separou. Nossos espaços contam quem somos, de onde viemos, as lutas que travamos e os sonhos que construímos. Fortaleza tem esse problema com manutenção das memórias, né? Então, assim, mais uma vez, Fortaleza perdeu, né? É muito triste assim o que foi ocorrendo e a postura das instituições, né? Até chegar ao ponto assim de o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno perder a sua sede. O Conservatório de Música Alberto Nepomuceno fechou. Eu tomei um susto, eu tive um impacto. Na hora eu não entendia de como. Fechou como? Não, fechou. Então, aquilo me abalou, viu? Assim, foi uma coisa que eu fiquei muito impactada com aquilo. Houve um litígio entre o conservatório e a universidade, né, motivada
o prédio, né? A gente foi despejado do imóvel que a gente fazia leitura que nos pertencia, que tinha sido doado para a gente na década de 60. Eu sofri muito quando nós tivemos que sair daqui. A maneira como o conservatório foi banido daquele prédio, foi jogado os pianos no meio da rua. Foi um verdadeiro desastre. Do jeito que a seca é um desastre, né? Para o Nordeste, principalmente, né? As cheias são um desastre para o Rio Grande do Sul. Então, do mesmo jeito que ele fez com o conservatório. Passou o cadeado, um determinado dia, a gente foi impedido. A gente, inclusive, foi impedido de tirar os nossos equipamentos, os nossos instrumentos, o nosso mobiliário, algumas coisas de uso pessoal das pessoas que tinham ficado no dia anterior. Nos fez buscar o imóvel. Hoje a gente trabalha com a locação, viemos por um imóvel menor. Isso daí era para, sabe, ter dado uma casa para o conservatório. É uma coisa que não dá, sabe, não passa. Eu sofri muito, se você perguntar ainda, sinto, mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? Só Deus sabe. O conservatório é a minha casa. Eu até me emociono por conta dessa dedicação que eu tenho ao conservatório, né? Eu devo tudo que eu tenho, que eu sou, eu criei minha filha, eu devo ao conservatório. Eu lamento muito, assim, porque eu digo muito, uma vez o pessoal estava me perguntando, o que é que você diz da situação do conservatório hoje? Eu digo, eu acho que o conservatório, eu comparo muito o conservatório com o Rio Jaguaribe, que tem um poema do Demócrito Hoffmann, que diz assim, morrendo e resistindo e morrendo, eu digo, é o conservatório. Passou por fases áureas e fases muito difíceis. O conservatório está passando pelo momento de bastante dificuldades e é assim, o chamado, eu não posso desistir dessa casa, que é a minha segunda casa. É uma pena que esse legado ele não tenha tido uma sustentação, não tenha sido prestigiado pelas instituições que o acolheram. Este prédio, por tantos anos, foi o coração da música cearense. Atualmente, no lugar dos sons ficaram as memórias, testemunhas silenciosas de um legado que insiste em permanecer. O que será da identidade do nosso povo quando já não restarem mais lugares em que nossa memória possa se enraizar? A cidade precisa do conservatório. Precisa, né? Porque a nossa cidade... Não sei por que nós cearenses somos assim meio áridos, sabe? E a cidade não dá muito valor, não. E se o conservatório deixar isso morrer, morreu. Então, eu penso que o conservatório tem uma responsabilidade muito grande na música do Ceará. Quando eu saí daqui, que eu voltei para casa, eu chorei. Eu me senti envolvida numa onda assim de... Não foi de tristeza, não. Foi de gratidão. Um dia um cisne morrerá, por certo. Quando chegar esse momento incerto, no lago talvez a água se tisne, e que o outro cisne cheio de saudade nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne.
nós sempre tivemos muitas dificuldades financeiras. Nunca foi fácil. Hoje nós estamos aqui recomeçando. E eu acho que é o foco. É que o conservatório, de fato, é a instituição mais importante, tá certo? Quando se pensa em música aqui né, em Fortaleza, em estado do Ceará, porque é uma instituição que já está quase centenária, funcionando ininterruptamente. É um legado social mesmo, é um legado da educação musical no estado. Foi uma vivência, uma experiência que me deu muita base para me tornar, né, músico, né? Eu me tornei também o professor, né? Aprendi muito com o meu professor José Magno, como ensinar, né? Aprender a ensinar, né? Ensinar a aprender. Se hoje nós temos curso de música da Universidade Estadual, o próprio curso de música da UFC, ou outros que surgiram, perpassa essa herança que é tipo de pai para filho, de avô, que é o conservatório. No final das contas, a gente vai passando e fazendo esse caminho, né? Então, para o Ceará, ou para Fortaleza especificamente, o conservatório foi e ainda é fundamental, mas principalmente estou falando de um legado histórico, né, de um tempo anterior, é fundamental para todo o desenvolvimento dessas instituições. Ia nascer novas sementes, novas plantações, uma nova estação, novas plantas, novas flores. Eu queria homenagear esse pessoal, porque eles merecem, eles plantaram quantas sementes? E essas sementes, onde é que estão multiplicando e frutificando aí? Eu me considero uma semente. E eu devo ter sido uma terra boa, porque a semente frutificou, eu fiquei com aquilo. No dia que eu tive uma oportunidade, eu fiz. É com muita alegria que a gente realiza essa sessão solene em homenagem aos 87 anos do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Ele é mais do que um equipamento, do que uma instituição, né? Ele é um patrimônio do estado do Ceará, inclusive reconhecido, né, como um equipamento de utilidade pública, de relevada e destacada significância cultural para o nosso estado, que precisa, de fato, ser apoiado, né? E por isso nós resolvemos fazer essa solenidade e homenagear, né, em nome do conservatório, aqueles e aquelas que fazem parte da instituição, né? Professores, diretores, alunos, colaboradores. Acredito poder afirmar que considero, assim como eu, que a música é um modo de vida e um dos maiores prazeres da alma.
Este modo de vida e este prazer nos foi proporcionado por esta nossa casa, que é o Conservatório, na qual tive a honra de atuar como professora e como diretora. Por tantas memoráveis vivências, considero que possuímos a melhor escola de música do estado do Ceará, formando músicos de elevado conhecimento e profundo sentimento artístico. Um sentimento que muito nos honra em ver agora compartilhado com a excelentíssima senhora deputada Larissa Gaspar, a quem agradecemos sinceramente pela homenagem. Muito obrigada.